Gil, eu quero compartilhar com você uma palavra. E nessa palavra existem alguns elementos, né? Existe um general, existe uma menina, existem 2 reis, existe um rio, ou não, 3 rios, mas eu quero focar em um rio e um profeta. Versículo 1 de 2 Reis 5 diz assim: o rei da Síria tinha um grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. E entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. O general, eu falei para você, que é o personagem, é Naamã, um homem valente, um homem vitorioso, porém com uma debilidade, uma lepra. A menina, que eu pesquisei e não encontrei o nome da menina, existem só conjecturas sobre o nome dela, então não é nada respaldado, então eu vou deixar por menina, tá? Que era escrava, que servia a nação qual saqueou a sua nação. 2 reis, que era o rei da Síria e o rei de Israel, Ben-Hadad e, se não me engano, Jorão. Existiam 3 rios, mas eu quero fazer menção a um rio, o rio Jordão, e um profeta, no caso, Eliseu. E esses elementos que compõem a essa mensagem de hoje me trouxe um entendimento de que às vezes nos prendemos a querer o sobrenatural, os milagres, os prodígios, as coisas mirabolantes que existem no reino espiritual, no mundo espiritual, e temos o privilégio de viver, mas não da maneira como imaginamos, mas sim da maneira como Deus tem, que às vezes é muito simples de acontecer, e às vezes a gente quer, como fala lá na minha terra, enfeitar o pavão. E eu aprendo muito isso com a figura de Jesus. Jesus, todas as vezes que estava disposto, que ia liberar algo sobrenatural, um milagre, era incrível. Primeiramente ele perguntava: o que queres que eu te faça? Do que você precisa? Geralmente a pessoa falava ou justificava porque estava vivendo daquela forma. Um exemplo é o coxo paralítico de Betesda. Ah, meu Senhor, há 30 e poucos anos eu vivo dessa forma, e eu fico distante, então quando o anjo vem, que move as águas do tanque, quando eu me apresso em chegar lá, eu não consigo, porque um já desceu no meu lugar, então eu perco a cura. Foi justificar porque estava com problemas, quando na verdade Jesus nunca quis saber a justificativa. Jesus queria saber qual o problema para liberar a cura. E sempre quando a pessoa falava, Jesus ele vinha depois com a palavra muito poderosa: seja curado.
Existe um episódio em que ele foi se posicionar como justiça plena no ato em que a mulher foi pega em adultério. Ele ficou de cócoras e começou a riscar o chão e não olhou para ninguém, não deu atenção a ninguém, porque ele não se movia pelo que ele via naturalmente. Jesus sempre se movia de forma espiritual. Isso é um grande ensinamento para a igreja do Senhor nesse tempo. Devemos nos mover de forma espiritual, mesmo aparentemente vivendo de forma terrena. E essa sabedoria que estava disponível e está disponível para Jesus, deixa eu te falar algo, essa porção de sabedoria caminha todos os dias do nosso lado, cara. Isso é incrível. O cara rabiscando o chão, cara, esse nosso humano, ele é fora de série, cara. Ele é o cara. Se existe uma pessoa que eu posso dizer, pastor André, que é o cara, é Jesus, cara. Jesus, você pode dizer comigo, Jesus é o cara. Estou constrangendo a tua religiosidade, né? Pois é. Foi nesse episódio, foi pega em adultério e pá, e a lei fala isso, e blá, 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 blá. Aí Jesus, tá. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo saiu e deixou a pobre da mulher lá. Ei, cadê teus acusadores? Foram embora. Tá. Aí sempre ele vinha com essa que fechava todas para mim. Vá e não peques mais. E isso, quando o Espírito me mostrou, para o meu entendimento, para esse tempo, o significado dessa palavra, vá e não peques mais, eu tive que anotar, né? Porque senão, o ato, a palavra, a frase em si, vá e não peques mais, não é propriamente a condição de não pecar mais. Ei, pastor, como? É a condição de não duvidar de que curas e milagres futuros não irão acontecer. Vai, não peques mais. Tá. Vai, não duvide mais do que eu sou capaz de fazer pela sua vida. Você está conseguindo entender, pastor, o que tem a ver com Naamã? Calma, que a gente chega já lá. A palavra ela é muito clara em muitos pontos sobre essa relação do vai, não peques mais. Porque se somos vistos como filhos de Deus, devemos primeiramente crer. Pois todos os que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de. Se você crê, selou, sou filho. Se eu sou filho, eu não posso duvidar do que Ele é capaz de fazer na minha vida e através da minha vida. E eu aprendo isso com Jesus. Jesus nunca duvidou. Pelo contrário. A palavra diz que ele obedeceu. Até a morte de cruz. E nisso existem níveis de fé, tá?
E esse nível de fé, quando eu falo unidade do corpo de Cristo, é porque nos leva a ambiente chamado todas as possibilidades acontecerem. Em Marcos 9:23 é claro. Em um dado momento, ele conversando com uma certa pessoa, e ele diz: se é possível, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Em Hebreus 11:6, declara: sem fé é impossível agradar a Deus. Assim como a doença é para o nosso corpo, não é para o nosso corpo, o pecado também não é para a nossa alma. Quando Jesus fala, vá e não peques mais, é como se estivesse falando, a partir de hoje, se você crê que é meu filho e minha filha, você não pode duvidar do que eu sou capaz de fazer na sua vida e através da sua vida. Você não pode duvidar de que eu sou capaz, eu, falando Deus, tá? Não eu, mas a pessoa de Deus. Deus falando para você, você não pode duvidar do que eu sou capaz de fazer em curas, em transformações, porque se você crê, Deus libera transformações, Deus libera cura, Deus libera nova vida, Deus libera um novo agir nele e através dele. Agora tem que crer. Você precisa crer. E Naamã, para mim, cara, gente, é incrível. Talvez você, sem perceber, se formos analisar por detalhes, Naamã era um homem que vivia em princípios. Porque ele conseguiu conquistar o respeito do seu rei. Naamã, se nós voltarmos lá para o versículo 1, diz que o rei tinha grande respeito por Naamã, comandante de seu exército. Olha só, pois por meio dele o Senhor, Yahweh, o Eterno, havia dado grandes vitórias à Síria. A dita Síria, que no texto adiante, levou pessoas a pegar uma menina e levar como cativa. Naamã, ele cumpriu protocolos. Quando ele soube, ele foi falar com o rei, porque ele sabia que mesmo sendo um general, ele não poderia quebrar princípios. E conversou com o rei deu uma carta. E o mais louco, eu até anotei aqui. Cara, isso eu amo Jesus, cara. Eu amo Jesus, a maneira como ele se move e o que ele faz, sabe? É incrível. A palavra diz que ele pegou. Nessa versão que eu estou lendo, diz que ele pegou 350 quilos de prata e mais 72 quilos de ouro. Se nós partirmos desse princípio, porque isso foi que Naamã juntou para levar ao rei de Israel. Eu fui fazer um cálculo bem rápido. Se for partir do princípio de o quilo da prata e o quilo do ouro, hoje, no mercado de hoje, a prata estando embaixo, juntamente com o ouro, daria em torno de 24 milhões e pouco. Você consegue entender um homem de princípios? Eu não posso chegar na presença de uma autoridade, mesmo sabendo que o meu rei excede em poderes que me dá a condição de saquear a cidade do rei o qual eu vou,
Eu saqueei a cidade desse rei. Eu vou lá, mas eu não posso chegar na presença desse rei de mãos vazias. Perceba como um homem de princípio. E assim ele foi. E quando ele chega na presença do rei de Israel, em Samaria, que nessa época o centro de Israel era Samaria. O rei se indignou. Porventura tenho eu condições de curar alguém? E a palavra diz que ele rasgou as vestes. O profeta soube e disse: manda para mim. Naamã foi com toda a pompa, os seus cavalos, cavaleiros, a carruagem. E a postura do profeta apenas mandou o seu moço, Geazi, só vai lá e diz para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão e ele será curado. E isso indignou Naamã, porque Naamã esperava uma pompa na sua chegada, esperava festas, esperava um ambiente específico para ele receber a cura. Assim somos nós quando queremos uma cura. Esperamos que um ambiente venha, que aconteça, anjos apareçam, a glória do Senhor venha, óleo verta da mão de quem vai liberar a cura, pó de ouro seja no ambiente, pessoas comecem a falar em línguas. E quando eu olho para Jesus, Jesus não tinha nada de um cenário semelhante a esse que eu falei agora. Ele apenas dizia: ser curado. E é nesse ponto onde nós precisamos entender o nível da unidade da fé do corpo de Cristo. De quando liberamos, seja curado. Porque de repente você não sentiu um arrepio. Talvez você não sentiu a sensação, mas a grande sensação de sentir é a cura, não somente uma sensação no movimento corporal, em um arrepio ou alguma coisa semelhante. Eu acredito que sempre que vem uma cura, sempre vem atrelado a alguma reação no corpo. Mas para mim também nada impede de que uma cura venha e que eu não sinta nada, tipo alguma reação nos meus sentidos. Porque é Deus. Se Ele quiser curar, Ele cura dormindo. Quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas que recebem curas quando estão em estado de coma? Às vezes não estão sentindo nada e são curadas. Naamã era um homem de conquista, mas respeitava seu rei, era um general de exército, caminhava em princípios, que era atento ao que falavam, porque foi a voz de uma menina que falou para alguns e outros vieram e falaram com ele: tem uma meninazinha, aquela que é serva da tua senhora, da tua esposa, ela falou que tem um cara lá, tem um profeta, e ela disse que se tu conhecesse esse profeta, tu vai ser curado. O nível de desespero de Naamã estava tal que ele não parou para imaginar que tinha que ir a uma cidade, a um reino onde era desprezado naquela época. E quando ele chegou na presença do rei, que foi a presença do profeta, que o profeta mandou o seu moço, aí ele se revoltou. Ficou com raiva. Puxa, cara, eu esperava que ia pelo menos me receber bem. Eu achava que ia botar um tapete de vermelho para mim, ia botar uma cadeira dourada, ia preparar uma mesa para eu chegar e receber minha cura. Você pode declarar comigo: a cura não depende de mim. Diga assim: o que depende de mim
Diga assim: é apenas a minha porção de fé. É apenas a porção de fé. E esse homem se moveu e foi. E o que eu acho interessante é porque ele começa a falar e ele mostra um constrangimento quando ele começa a comparar Jordão com os 2 rios que tem na sua cidade, que agora eu esqueci o nome. Fanfar? Abana e Fanfar. Obrigado, pastor. Procurei memorizar esses 2 nomes, mas é porque é mais fácil você aprender a falar em línguas. Abana e Fanfar, Abana e Fanfar, Abana e Fanfar, Arabaraxê, Cadeira, Balabá. Por acaso, na minha cidade não existem rios melhores? Abana e Fanfar não é melhor do que esse tal de Jordão? E os moços, os guardas que estavam com ele: meu senhor, por acaso se ele tivesse pedido algo mais difícil, o senhor não faria? Tá, vá, vamos lá. Vamos, foi. E o que eu amo nesse momento não é propriamente um milagre na pele, não é ser curado da lepra. O que eu amo nesse momento é a transformação que passa na vida de Naamã aqui dentro. O verdadeiro milagre não é fora, é dentro. Às vezes nós buscamos um milagre aqui fora, quando na verdade o milagre é aqui dentro. Queremos um milagre aqui fora e o milagre é aqui dentro. Queremos um milagre aqui fora e o milagre é aqui dentro. É aqui dentro. Naamã tinha tudo isso. Você sabe, por acaso alguém aqui, porventura, me diga, em nome de Jesus, você tem aí 24 milhões para dar de oferta? Em nome de Jesus, se tu tiver, cristão, levanta a mão, que vai ser eu, os pastores aqui, nós vamos chamar a miríade de anjo. Olha lá, se o próprio Jesus não vier. Estou brincando. Mas se você tiver 24 milhões, quiser ofertar, nós vamos orar, até a cura chegar. Às vezes nós buscamos algo tão intenso aqui fora, quando na verdade, na simplicidade, Ele quer vir e trazer uma cura tão violenta nas nossas emoções, no nosso coração, no nosso entendimento. E apenas entender: cara, eu posso ir e não pecar mais, eu posso ir e não duvidar mais do que Ele é capaz de fazer em mim e através de mim. A transformação na vida de Naamã foi tão violenta que ele fez questão, depois que viu o milagre acontecer, ele fez menção e decidiu ali fazer uma aliança com o Senhor Deus e ainda pediu perdão antecipado a Eliseu: meu senhor, eu vou ter que voltar, eu vou ter que servir ao meu rei. E eu peço para que o eterno Deus, o Senhor teu Deus, o qual você me mostrou, me revelou a Ele, me perdoe, porque vai ter horas que o meu rei vai se curvar e eu vou ter que ajudá-lo a se curvar perante os deuses, o Deus dele. Mas eu já quero pedir perdão, porque eu posso fazer isso involuntário. E eu amo o que Eliseu fez. E eu quero que você acompanhe comigo. Deixa eu ver se a minha Bíblia está aberta aqui. Vamos lá, do versículo 17 ao 19. Diz assim: então disse Naamã. Não. Deixa eu ver. Volta um pouquinho. 16.
16 não, vamos para o 15, porque eu acho lindo. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Isso é muito forte, igreja. Você já se imaginou você sendo um veículo para algo grandioso acontecer na vida de alguém e a pessoa olhar para você e dizer: agora eu sei. Cara, hoje está aí. Hoje eu sei que no mundo não há Deus como o Deus do Leandro. O Deus o qual o Leandro serve, o qual ele prega. Deus o qual o Anderson, Deus o qual o André, o Deus o qual o Diego serve. Eu estou para ver esse aí é Deus. E a palavra diz assim: por favor, aceite um presente de seu servo. Naamã não era mais a última Coca-Cola no deserto. Naamã não era mais a cereja do bolo. Naamã era um servo agora, um general, que chegou querendo menosprezar o homem de Deus. Agora ele dizia: aceita um presente do teu servo. E para mim o que eu acho mais belo é a postura de Eliseu, cara. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor a quem sirvo, não aceitarei presente algum. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Pastor, mas era pecado? Não. Eliseu entendeu que não era para receber. Por quê? Ainda estava acontecendo uma tratativa na vida de Naamã. Só que mais na frente Geazi rateia, né? Pisa na bola e a lepra que estava em Naamã vai para Geazi. Aí que loucura. Só que Naamã responde, que é o versículo 17, diz assim: então Naamã disse: está bem, mas peço que permita que este teu servo, olha só, cara, leve para casa 2 mulas com terra deste lugar. Eu não sei se você já teve experiências espirituais de ambientes que você chegou, que dava vontade de você trazer fisicamente coisas que tem lá. Naamã teve uma experiência como ele nunca teve, uma experiência que realmente mudou a vida dele, e ele teve a intenção de: cara, eu quero te agradar de qualquer forma, deixa eu pelo menos levar a terra daqui, porque todas as vezes que eu tocar nessa terra, eu sei que foi dessa terra onde exalou uma cura perfeita, uma cura real para a minha vida, uma verdadeira transformação. Existem ambientes que nós temos que acessar, e esses ambientes, quando nós voltamos, temos que ter a certeza que nós estivemos lá e trouxemos algo desse ambiente, mesmo que não seja físico, mas espiritual. Faz parte daqueles que querem viver na unidade do corpo, da fé, sabe? Nesse ambiente. E ele ainda fala assim: de agora em diante nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifícios a qualquer outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma coisa: quando meu senhor, o rei, for ao templo do Deus Rimon, para adorá-lo ali e se apoiar em meu braço, que o Senhor me perdoe quando eu também me curvar. Porque ele viu uma postura no homem de Deus. Com certeza,
esse valor que ele ia deixar com Eliseu iria ajudar não somente a Eliseu, mas todas as escolas de profeta que existiam naquela época, o qual Eliseu constituiu pelo ensinamento que Elias deixou. Que conta-se na história que se não eram em torno de 10 escolas de profeta. Das 10 escolas de profeta, só um discípulo acompanhou Elias, foi Eliseu. Só um abraçou o legado. E eu amo quando chega nesse momento em que eu começo a traçar um paralelo. Quando eu leio João 16, 8 e 9, mais propriamente no versículo 9, que diz assim. Eu nem terminei de ler o que o Eliseu falou, não foi? Eu acho que não. Deixa eu ver aqui. Também me curvar. Ao versículo 19, Elias diz assim, de 2 Reis 5. Vá em paz, disse Eliseu. Então Naamã partiu para casa. Como revela Cristo esse momento, cara. Quando Jesus fala, vai, não peques mais, aí traça um paralelo agora com João 16, no versículo 9, que diz assim: do pecado para aqueles que não creem em mim. Todas as vezes que duvidamos do que Deus é capaz de fazer, nós estamos entrando em um ambiente de não ter a fé, logo estamos com medo, logo o pecado tenta nos assolar. Estamos vivendo em um tempo tão louco, só que quando paramos para analisar o corpo de Cristo, e vejo quanta simplicidade se tem em viver esse evangelho. Como foi simples Eliseu liberar uma palavra para Naamã. Como foi simples Jesus liberar uma palavra para o povo para ser curado. Como foi simples pegar apenas alguns peixes e alguns pães e multiplicar para uma multidão. Como foi simples uma mulher tocar na orla do manto de Jesus e ser curado. Como foi simples ele dizer, Zaqueu, desce dessa árvore, hoje eu vou ter contigo. Como foi simples ele dizer, Lázaro, sai para fora. E por que é difícil nós declararmos um milagre sobre nossas vidas? Você já parou para pensar nisso? Nós declaramos Yahvé, Rafá, cantamos, falamos em línguas, mas na hora de liberar um milagre, será que vai? Ixi, agora, cara, agora eu fiz a minha parte, eu cantei, eu orei, falei em línguas, agora liberar milagre. Não! Você pode declarar, diga eu sou um agente de milagres. Diga, sobre mim repousa uma porção de milagres para outros também. Esse é o nível de fé que nós devemos caminhar, porque receber milagres é um dos primeiros níveis de fé que os filhos caminham. Mas para sair de um ambiente, para entrar em outro ambiente de fé, você precisa se esforçar, você precisa se sacrificar, você precisa se anular, para que Ele venha e repouse em você, e através de você, o sobrenatural aconteça, e o nome dEle é glorificado. Você está disposto a sair daqui, durante essa semana? Eu conheci um pastor
Ele já é falecido já. Ele foi o pastor fundador da Missão Evangélica Pentecostal em Fortaleza. Me ajuda? Eu amava quando eu vi aquele homem, porque ele era um profundo conhecedor. Ele montou um seminário teológico em Fortaleza, uma estrutura muito bela, várias igrejas, e depois ele entregou para os irmãos e foi para um outro campo. Ele falava muito: onde eu estiver, se tiver algum demônio, se prepare, porque quando eu der um glória a Deus, vai ser caco de demônio para todo lado. E às vezes as pessoas olhavam para ele e diziam: esse cara exagera. E eu olhava para eles: caramba, isso me enchia de uma fé, que às vezes até conflitava com a minha família. Só que hoje eu não busco mais um ambiente de ver caco de demônio para todo lado. Hoje eu busco um ambiente de ver a glória do Senhor. Eu busco um ambiente onde eu possa olhar para os meus irmãos e ver a cura brotando no coração deles. Eu olho para a vida dos meus irmãos e posso tocar neles e declarar a cura sobre a sua vida. Que a sua mente seja renovada. Que a seta que lançaram sobre a sua mente agora, como teu pastor, eu removo agora. E o bálsamo do trono do meu amado repousa sobre você. Os ambientes onde a glória do Senhor está, você não tem que estar preocupado com aquilo que não é da vontade de Deus. A maioria das vezes nós nos preocupamos porque temos medo de sermos afligidos. Agora, a pergunta que se segue é melhor ser afligido pelos nossos medos ou ser respaldado por ser filho de Deus? Se a palavra me diz que a partir do momento que eu creio nele, ele me outorgou e me deu a autoridade de me tornar filho de Deus, por que eu vou ter medo dos meus medos? Por que eu vou me prender a uma condição chamada terrena, onde ele me chama para um nível muito mais além de um ambiente terreno? Esses dias eu tive uma experiência de caminhando e eu me dei conta quando eu olhei esse cara. Eu estava me achando com 2,5 metros de altura. Só que eu achava, eu disse: não, cara, eu tomei alguma coisa. Eu não fumei nenhum baseado, não fumo, nunca fumei. Mas eu me senti, olhava assim, sabe? E eu perguntei: Deus, o que é isso? Ele disse: eu estou te puxando. Estou te levando. Eu quero você no novo nível. Eu dizia: Deus, eu não quero ir só. Eu não quero ir só. Jesus nunca quis ir sozinho aos ambientes. Sempre que ele ia, ele sempre levava alguém com ele. Sabe o que Deus tem para esse tempo, para a sua vida, para essa casa? Quando nós declaramos as noites de avivamentos, não é porque nós queremos aquele ambiente de comoção, e faz parte. Mas ambientes de avivamento existem 2 níveis. O nível do despertar
que é o renovo, e o nível da transformação. Temos tido porções aos domingos aqui de despertar. Todos os domingos, se você vier com o coração disponível, Deus vai te despertar. Se necessário for, vai te renovar. Mas só que o novo nível da transformação, o nível onde Ele quer nos esticar para alcançarmos a unidade da fé como corpo de Cristo. E esse nível é tão louco, pastor Daniel, que é o nível que Jesus viveu. Independe de quem estava com ele, ele liberava. Esse ambiente que Deus está gerando hoje é um ambiente para você receber e você liberar. Um ambiente para você liberar e você receber. Sabe? Uma máquina, um motor de um carro. Precisa-se, os convencionais, né, de hoje. Precisa-se do combustível em si. Precisa-se do óleo para lubrificar todos os equipamentos que se movem, que se mexem dentro do motor, que se movimentam, mas precisa da água para refrigerar, porque se não tiver água, o motor estraga, o motor se funde, o motor bate. O que Deus tem para esse tempo é o nível onde Ele vai estar te alimentando como você nunca recebeu alimentos. O nível onde Ele vai estar te fortalecendo como você nunca foi fortalecido. Mas um nível onde a glória dEle vai vir com reposar de uma água que renova, refrigera e te, movimenta. Você está caminhando cada vez mais a passos firmes para o ambiente que Ele tem para você, como unidade da fé do corpo de Cristo. Essa é uma noite onde você precisa se posicionar. Talvez você tenha chego aqui como Naamã. Talvez você esteja vivendo um tempo que aquela menina era escrava, que apenas falava e as pessoas ouviam, mas não vivia a liberdade. Talvez você tenha uma estrutura e você se acha dono, o rei dessa estrutura, mas você não tem a autoridade devida para liberar cura na vida dos outros. 2 reis tinham autoridade, mas eles não tinham capacidade de curar um homem importante como Naamã. Mas um profeta, um homem de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem capacidade de fazer o que ninguém nesse plano terreno pode fazer: liberar cura, milagres e transformações. O que você deseja nesses dias? Você quer um milagre? Amém. Você quer uma transformação? Amém. Mas você quer ser um homem e uma mulher de Deus? Com certeza, Eliseu não tinha falta de nada. Porque se ele tivesse falta de alguma coisa, 24 milhões cairia em bom momento para a vida dele. O que você deseja nessa noite? Eu estou decidido. Eu quero ser um homem de Deus. Desperta, ó tu que dormes. Levanta, arvora a bandeira, e ele a alumiará. Essa noite é uma noite de você se autodesafiar.
Você precisa se autodesafiar em Deus. Onde você precisa romper, o que você quer romper, que nível você quer viver nesse tempo, que fé você precisa, que fé você almeja. Quando eu libero curas, estou vendo cura nisso, eu estou liberando. Quem se anelar, quem colar comigo nessa unidade de fé, e ela entender, se eu quero para mim, eu quero, esse milagre eu quero, vai acontecer.